Deus Pai, querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Seu nome, queremos agradecer pela vida, por podermos estar juntos, agradecendo também a Mestre Jesus que está sempre conosco. E assim, com o aprendizado do Evangelho, Joana de Ângeles, esperamos por nosso esforço nos tornarmos melhores a cada dia. Assim, Senhor, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, e que todos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, amigos. Boa noite para Alzira Crepaldi. Boa noite para Bárbara Santana Neri. Boa noite também para Eliseu Gasparim, lá da querida Recife. Grande abraço para todos vocês. E sim, mais uma vez estamos reunidos para o nosso encontro de hoje. Agora, quarta-feira, bem no meio da semana, dia 9 de abril, nosso encontro com muita alegria. E nós vamos trazer o Evangelho, Joana de Ângeles, mas, antes de tudo, dando boas-vindas a todos vocês, também aqui para o Carlos Eduardo Aragão, também está conosco, sejam todos bem-vindos, eu e Célia aqui, damos uma boa noite para vocês, E esperamos sim que seja um belo encontro com o Evangelho também, Joana de Ângeles e nós todos aqui, como sempre, reunidos. Estou meio afônico hoje, Dá para perceber aí, resfriado, então ataca aí as narinas e a gente começa a falar, Meio fanhoso, meio alterado. Mas tá bom, vamos seguindo em frente, São fases que a gente passa, todos nós passamos por isso, ninguém está livre. E chegou a minha vez. Vamos ver então o que nós temos hoje. Olha o Evangelho de hoje. Continuando, o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, no seu item 6, a afabilidade e a doçura. Batendo já o vento aqui, bate a janela basculante. Então, dá uns estalos aí, a Célia já foi lá fechada. Mas é isso, nosso Evangelho de hoje, a afabilidade e a doçura. E na sequência, Joana de Ângeles, então, falando sobre o capítulo 42, o assunto é saúde, que bom. Então, saúde para todos nós e nossa boa noite também para a Ivana, Ivana que também já está conosco, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Muito bem, lembramos que iniciamos ontem o capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e falamos sobre as injúrias, violências. Hoje vamos falar sobre algo mais tranquilo, que é nada mais, nada menos do que afabilidade e doçura, bem oposto daquilo que nós falamos ontem, Vamos ver então aqui, dando boa noite também para a Cacilda Cassiano, que também está conosco. Abraço para você, Cacilda, Promi, saúde aí para todos vocês, força e fé na caminhada, E aqui, vejamos, afabilidade e doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso se fiar sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, é uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas, sim, que tem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, transmuta-se num dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos por fora e que tiranos domésticos fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo,
como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram anteriormente, não se atrevendo a usar da autoridade sobre os estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem lhes resistir. Sua vaidade se alegra de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar ainda com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, a hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na sua intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências. Não se pode enganar a Deus. É o que nos diz aqui o Lázaro, numa manifestação em Paris, 1861, para nós, para nossos dias atuais. E o Evangelho é sempre atual. Pode-se passar quantas décadas, séculos, milênios até, mas essas palavras continuarão tendo, sim, sempre, a sua validade. Enquanto o homem continuar nessa ladainha nossa, essas palavras continuarão sendo absolutamente soberanas, falando sobre nossa maneira de ser, de viver, de pensar e de agir. Pois é, e o que nós vimos então no Evangelho de hoje? Falando sobre afabilidade e doçura, mas fala ao mesmo tempo, além, de, claro, de dizer da importância de sermos afáveis, de sermos, sim, carinhosos, de sermos polidos, de fazermos sempre o melhor para tudo estarmos do seu melhor. Fala, por outro lado, dessas situações onde há muito fingimento, muito fingimento, pessoas que são uma coisa em determinado lugar e são outras em outros lugares. Especialmente há muitas pessoas, infelizmente, que nós sabemos muito bem, que dentro da sociedade, no seu grupo social, em outros lugares onde eles vão, são absolutamente simpáticos, de boa conversa, procuram e falam, e são ali reconhecidos como pessoas boas, por suas atitudes, que são sempre dentro do mesmo padrão, mas que, infelizmente, quando estão investidos de algum tipo de poder, ou seja, dentro da própria família muitas vezes, às vezes também dentro do seu trabalho, quando tem subordinados, comportam-se como déspotas, como tiranos. E aí caracteriza-se então aquela chamada hipocrisia, a pessoa das duas faces. Fala uma coisa, age uma coisa em determinado lugar, em determinados ambientes, em determinadas situações, e isso é diferente, e muitas vezes diferente para pior em outras situações. Então, quando se fala que da afabilidade e a doçura, o próprio Evangelho diz e começa assim: benevolência para com os semelhantes. Fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura. Quando somos, sim, benevolentes, quando procuramos entender as dificuldades que os outros passam, sem ficar também criticando, porque não vai adiantar nada, a situação está ali instalada, como por um terceiro, como pode acontecer também, claro, conosco. Então, esse fato de nós, muitas vezes, ficarmos criticando, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, agora está nessa situação, etc, etc., tira de nós esse conceito da benevolência em si. Preciso ser também indulgente, como a gente sempre fala, a questão de não ficar julgando um, julgando o outro por isso, por aquilo, porque a gente sabe, nós sabemos, dentro de cada um de nós, sabemos muito bem que pessoas às quais não temos muita simpatia podem ser e são consideradas extremamente simpáticas por outras. Porque as pessoas são diferentes entre si, têm diferentes valores, todos nós sabemos disso. Mas o que o Evangelho nos fala hoje, e a respeito da benevolência, a respeito da afabilidade, a respeito da doçura, da sua maneira de ser, procurando ser sempre compreensivo, embora muitas vezes não aceitando determinadas situações, mas procurando ser compreensivo e procurando fazer o seu melhor. Aí que vem a questão da afabilidade, a questão da doçura,
que o Evangelho nos traz hoje e que é ali, baseado naquilo que nós também chamamos da indulgência. Não ficar ali criticando, querendo saber os motivos pelos quais isso aconteceu, o que você fez, o que deixou de fazer, para que esteja nessa situação, etc. e tal. Aí já estamos querendo fazer o julgamento, já estamos passando para o outro lado, como o próprio Evangelho nos fala, não julgueis para não ser julgados. Procurando sim fazer nosso melhor. E fazer esse melhor evita-nos dissabores, evita-nos situações difíceis, por procurarmos entender a situação, porque todos nós passamos momentos difíceis, complicados. Ninguém está livre dele nesse mundo. E ainda vamos ter muito e muito tempo para procurarmos entender em sua plenitude essas situações. Porque ainda nós vamos ter por muito e muito tempo pessoas nas mais diferentes situações. É claro, isso aqui ainda é um planeta de provas e expiações, a regeneração está vindo por aí, mas mesmo na regeneração nós não vamos ter todo mundo bonitinho, todo mundo cor-de-rosa, todo mundo azulzinho, todo mundo generoso, todo mundo bonzinho, todo mundo malzinho. Malzinho nem tanto, porque o mal não vai tanto imperar como nesse momento que nós estamos aqui. Mas ainda haverá muitas diferenças, muitas coisas a se acertarem. Então, seria um tempo de regeneração. Não estaremos ainda nos mundos felizes e muito menos ainda nos mundos angelicais. Mas ainda estaremos em grande aprendizado para ir eliminando as nossas impurezas, entre as quais a vaidade, entre as quais o orgulho, a impaciência, a intolerância e tantas coisas que complicam o nosso dia a dia. É isso, amigos. Afabilidade e doçura tomando lugar em nossa vida, nos tranquilizando, porque deixaremos de ser tão exigentes, tão cobradores, e a indulgência passará a ter um lugar de maior destaque nas nossas atuações. E com certeza estaremos bem melhor. É o que nos fala o Evangelho hoje aqui para nós. Que não adianta queremos enganar aos outros, mas jamais enganamos a Deus, nosso Pai, que sabe que está no fundo de nosso coração e não apenas na nossa aparência. Porque Deus conhece o nosso espírito. Agora, aparência física, nós temos, cada encarnação que nós temos uma aparência, temos um corpo diferente. Podemos ter sexos diferentes, tonalidades de pele diferentes, credos diferentes, tudo diferente. A única coisa é que o espírito vai ser o mesmo, com as suas virtudes e com os seus imensos defeitos. E é exatamente esse que Deus reconhece e sabe o que vai lá no âmago de cada um de nós. Então, nossos cuidados são necessários. Então, nosso abraço também para o Basmo Maurício, Manuel Gimenez Neto, Helene Souza, que eu já vi passando aqui rapidamente também, a Denise Holland e tantos outros de vocês que já estão aqui conosco. A gente agradece essa participação, ouvindo o que diz o Evangelho, não tanto ouvindo o que eu falo, o que a gente fala e comenta em função daquilo que o Evangelho nos coloca, mas fundamentalmente as recomendações do Evangelho, os alertas do Evangelho, tudo aquilo que ele traz para cada um de nós. Que sim, é muito importante estarmos em contato para irmos fazendo nossa avaliação, para irmos vendo como que nós estamos no presente momento, frente àquilo que nosso Pai espera de nós. Se nós estamos ainda tão bem, precisamos então trabalhar para melhorar, porque queiramos ou não, regeneração está vindo aí. E a gente sabe que no espírito que não estiver devidamente preparado, infelizmente não vai ter lugar nesse novo mundo que está aí, já chegando entre nós. Devagarzinho, mas vem conquistando seu espaço. Então, amigos, é este aí o Evangelho que nos fala no item 6 de hoje, do capítulo 9, a afabilidade e doçura. E agora, quem pede a sua vez é a nossa querida Joana de Ângeles. Já adiantando que amanhã eu vou estar lá no Mensageiros de Luz, lá na Avenida Europa, perto da Toyoko, vou lá falando com o pessoal um pouquinho. Se quiserem comparecer, serão muito bem-vindos. É uma casa grande, muito bacana, pessoal amável, e a gente se sente, como sempre, em todas as casas que nós vamos, nos sentimos muito bem. Então é uma grande oportunidade também. Queridos, Joana de Ângeles fala então para nós agora sobre saúde.
que a minha está um pouco abalada, eu estou meio afônico, né, puxando o nariz meio entupido, a garganta, aquelas coisas todas de um resfriado aí. Já que tomamos a vacina ontem também, eu e Célia, vamos tomar a vacina dos velhinhos para a gripe, vocês todos velhinhos que aí também estão, né, vão tomar também sua vacina se não quiserem tomar, é decisão de cada um, mas a vacina está lá, é de graça, só chega, pega a sua senha e rapidamente eles aplicam a vacina, tá bom? Isso nos postos, todos os postos de saúde aqui das 8 às 4 da tarde. Para todos, né? É? É para todos essa. Para todos, não só para os velhinhos, mas para os velhinhos que têm uma imunidade, né, um pouquinho já abalada pelo próprio tempo de vida, então tem uma facilidade maior de contrair gripe, resfriado, enfim, as coisas que o mundo nos reserva. Então sempre é bom se prevenir, né? E a vacina é um bom preventivo, acima de tudo. Vamos já então falar sobre saúde. E é o que Joana de Ângeles nos fala. É um texto curtinho, mas muito bom como sempre. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina. Psiquicamente estamos. Aquilo que nós acabamos de falar, não adianta querer se esconder de Deus, que Ele sabe muito bem. Não adianta, né, estarmos diferentes, nosso corpo em cada encarnação, e ver nosso espírito encarnado. Segundo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem, que fluem e refluem em toda parte, respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se as peças da maquinária física, face às vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação de doenças. Aqueles nossos descontroles, aquilo quando perdemos as estribeiras, como se diz, né? Favorece, sem dúvida alguma, a ação desses agentes que estão por aí, esperando o nosso enfraquecimento para poderem agir, né? Aqui, claro, fala aqui, já que nossa questão é harmonia, e fala, claro, da harmonia tanto mental como harmonia física, e uma está sempre ali ligadinha à outra. Quando uma falha, a outra procura, também se desequilibram tanto. A enfermidade geralmente procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando o campo propício à instalação da desordem. Claro, a grande maioria dos nossos problemas físicos, principalmente de maior duração, de maior impacto, de maior gravidade, aqueles que, né, nos desconcertam, tem sim a ver com o nosso passado espiritual, com as dificuldades que precisamos passar nessa existência, por isso estamos aqui, embora seja difícil para nós até aquele momento, né, aceitar a dificuldade, mas a nossa encarnação é propícia a isso, serve a isso. Ao nosso resgate, ao resgate de coisas difíceis que nós fizemos. Nosso espírito está preso no nosso corpo. Nosso corpo físico, quando faz alguma coisa errada, está em desequilíbrio, aprontou alguma coisa, a lei humana vai fazer lá seu julgamento, se for o caso, vai colocar atrás das grades. Então vamos ficar lá presos. Quer dizer, vai ficar preso o nosso corpo, vai ficar preso o nosso espírito, vamos ficar totalmente presos. E o nosso espírito e nosso corpo, ele está limitado à ação do nosso corpo físico. E espiritualmente, ele tem coisas a resgatar. Cada um de nós tem coisas a resgatar e que estarão associadas às nossas dificuldades de maneira física e tantas vezes de maneira psíquica, mental, espiritual. É a questão da nossa saúde, do nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Durante o dia de Joana de Ângeles, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Quantas vezes acordamos bem, tranquilo, respirando aquele arzinho fresquinho da manhã, aquele sol que entra pelas frestas da janela, escuta os passarinhos cantando. Quem acorda mais cedo escuta, né? Porque acordar mais tarde, os passarinhos também já foram todos trabalhar, né? Mas, para quem acorda, você deu risada aqui, mas é verdade, né? O passarinho também vai trabalhar, todo mundo trabalha. Então, quando acordamos bem, as coisas durante o dia podem nos desconcertar. Já que levanta, dá uma topada na quina da cama, da porta, pronto, já ali já solta aquele impropério, aquele palavrão, é aquela maravilha, né? Para acordar bem disposto, já ali já dá uma balada. Aí vai tomar café e derruba a xícara, né?
bate no lugar, entorna o café, vai trabalhar. Então, múltiplas coisas que podem nos desequilibrar. Múltiplas. Já desde o momento que nós levantamos até o momento que nós vamos trabalhar. Muitas vezes você não dá topada, né? De manhã eu levantar na porta, às vezes na hora que vai dormir dá. Eu já dei algumas vezes, né? No escuro lá você erra um pouquinho o cálculo, quando você vê seu dedão está torto para fora, porque entrou numa quina, né? E lá se vai aquele equilíbrio, às vezes trabalhado custosamente durante o dia todo. Então, é nosso dia a dia, né? Mas aqui Joana de Ângeles fala assim: resolve assim cada situação, com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Então vem aquela vontade, né? Aquela topadinha, que o seu dedo entrando, bate na quina, o dedão abre, o dedinho abre, não vai para, né? De falar aquele palavrão. É o momento, vai ficar dolorido um tempo, vai um pouquinho, né? Mas depois passa. Mas às vezes nós continuamos cultivando, né? Esse desequilíbrio, muito mais tempo, já passou até a dor da topada dos dedinhos com o dedão, sei lá, mas nós estamos irritados porque aconteceu. E ficamos agasalhando isso, agasalhando aquilo, e lá se vai a harmonia do nosso dia. Diz aqui Joana: fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. Passou a dor daquele momento, ao respirar, continuar firme. Uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali, é no trânsito, está em casa, na hora de sair, né? Vai para o mercado. Passou. Vamos trabalhar nossa mente no sentido de que passou e que ficou. A partir daquele momento, desse momento que eu passei, pense comigo, ficou. Novo caminho, nova luz pela frente, vamos tocando o nosso dia. Isso faz parte de quê? Do nosso processo de saúde, de nós podermos estar bem, do nosso bem-estar também. Né? E Joana diz: a tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria, em pleno processo de libertação total. Então, muitas vezes se diz, né? Que não tem remédio, remediado está. O que é inevitável tem que ser convivido. Não há outra maneira. Né? Se alguém souber de alguma, avisa aí, que a gente passe para frente também. Então, é uma questão, muitas vezes, da nossa conscientização mental sobre os fatos que vão acontecendo durante o nosso dia. Existem coisas que acontecem que nos perturbam muito tempo, que a gente fica remoendo, que já imagina as consequências, a consequência no momento que aconteceu, as consequências que podem advir daqui a um tempo, daqui a uma hora. Mas existem, estão aí. Ficarmos nos lamentando, chorando para os cantos e reclamando, vão nos tornar, sim, antipáticos e enfadonhos para todos aqueles que tantas vezes não têm nada a ver com o nosso problema e que cabe a nós resolver. Cada um tem o seu quinhão, como se diz, mas acima de tudo, todos nós precisamos pensar positivamente em como conviver com as dificuldades, porque a vida continua. Queiramos ou não, ela vai em frente, os minutos vão se sucedendo, né? Os minutos, os segundos, os dias, os meses. E se nós ficarmos eternamente lá, amuados, que fim teremos? Né? Assim como não gostamos muito da convivência, pessoas assim, essa é a realidade, na questão de julgar ou não, mas acaba incomodando um, incomodando o outro, não sejamos nós os vetores dessa insatisfação para os outros. Vamos vivenciar nossas dores, e como diz Joana aqui, resgata a tua dívida com alegria, em pleno processo de libertação total. Que sejamos melhores saindo desta existência, né, do que quando aqui entramos, mas não do mesmo jeito ou levando mais coisas ainda para complicar. São decisões nossas, que Deus sempre nos guia, nosso querido Mestre Jesus, e por isso sempre agradecemos a Ele a presença em nossas vidas. Né? Muito bem, vamos então aqui, nosso aniversariante Silene Oliveira, Dagmar Vicente Paparó, Dagmar que trabalhou junto, grande abraço, Dagmar. Também Giovana Gavazzi, Cris Santana, Aldenir Ramos,
todos aniversariando hoje. Nosso abração, coração, coração, para todos vocês. E também para amanhã, aqui o Paulo Magestio, nosso querido Wilson Bernardo, o marido da Lourdinha. Mais um ano, né, Wilson? Um grande abraço para você, de coração de todos nós. Cida Rodrigues também, Leni Xavier. Então, para todos vocês, queridos amigos, que Deus abençoe, força na caminhada, muita luz no caminho, né? Muitas bênçãos, mas semeando boa semente, que depois tem que colher. Imagina colher fruto ruim, não quer nem colher, mas não tem jeito, tem que colher mesmo. Então, semear boas sementes para colher bons frutos é para todos nós, e não apenas para vocês, aniversariantes, a quem desejamos o melhor e as bênçãos de Deus. Fiquem todos muito bem. Nosso abraço, então, também para a Maria Helena Lima, Alessandra Branco, também conosco aqui. Né? Então, um grande abraço para vocês e todos que estão conosco, porque agora é o momento da prece. Aquele momento tão aguardado em que nós agradecemos a paz celestial, nosso querido Mestre Jesus, por podermos estar aqui, podemos estar juntos, com todas as lamentações que nós fazemos, quando não estamos bem nem de saúde, nem mentalmente, ou seja lá pelo que for, às vezes até imprecando, né? Porque comigo, mas é porque é um pedaço de cada um. Mas agradecendo sim, é o que nós vamos fazer, agradecer e pedir por esses irmãos que conosco estão, que vocês também mentalizem aí, todos aqueles que vocês conhecem que precisam, né? Quantos amigos conhecidos, até pessoas não conhecidas que nós recebemos pedido para orar, e fazemos com muito carinho, com certeza vocês também o fazem. Perdão. Mentalizemos, vocês aí também. Nós vamos orar aqui por Aline de Camargo, Mano Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Beatriz Gomes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miranda Codúcio, Vanino Codúcio, Juliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz de Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, Maurício Barros, Glaubemir Ruiz, Omi, Antônio Carlos Andrigueto, Carla Varenque Faciola, Carlinha, Bárbara Comete, Natália Baricala, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Maria Helena Santana Santos, Tercília Antonello, nossa querida irmã, Fabiana Viana Baraca, Maria Tânia Pereira, Diário da Marcondes, Antônio Donizete Neves também, para Demir, Matheus Serra, Sônia Martins, o Gustavo em plena recuperação, e para todos nós também, nosso pedido de fortalecimento ao nosso Pai. Vamos lá então, para o momento de prece, com a graça de Deus. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filipe. Ad te suspiramus, clementis et plentes, in ac lacrimarum vale. Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, em Seu nome, querido Mestre, vos agradecendo, vos louvando, a vós, Pai, pela vida, a vós, querido Mestre Jesus, por estar sempre conosco, nos fortalecendo. E por isso, Pai, vos louvamos, agradecemos, porque estamos juntos mais uma vez, felizes por este momento de paz, de iluminação, de aprendizado que o Evangelho nos dá, que Joana de Ângeles vem para nos esclarecer. E sim, levamos até vós nossas súplicas, nossos pedidos, pedindo por todos os seus filhos, pedindo por estes aniversariantes felizes destes dias, pedindo por tantos pais que acolhem e trazem seus filhos, nossos irmãos que vêm ao mundo. Pedimos sim, Pai, por nossos entes queridos, familiares, amigos, todos aqueles que estiveram conosco e nos deixaram já, retornando ao plano espiritual. Assim como tantos irmãos que estão nos deixando esses dias,
após aqui cumprirem a sua jornada. Abençoa a todos e abençoa, fortalece, Pai, a todos esses que aqui alegremente demos os nomes, levando até vós suas necessidades que as conheceis tão bem. Fortalece a todos e também aqueles que nós mentalizamos em nossos lares. Desejam continuar conosco a caminhada, por isso abençoa. Abençoa também nossas famílias, famílias de todos nós, com tantos compromissos a serem saudados entre nós. Abençoando nossos irmãos de caminhada, dispersos pelo mundo e tantos em grande sofrimento. Tantos em sofrimento por guerras étnicas, ditadores, tantas e tantas guerras entre nações insensatas, vitimadas pelo orgulho, pela vaidade, vitimadas pela arrogância, pela ignorância. Auxilia, Pai, a caminhada de todos nós, abençoando o coração e a mente, esclarecendo os dirigentes de todas as nações, nesses momentos tão difíceis. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoando nossas casas de oração, abençoando esses que estão vindo, encarnando, e junto às crianças, aos jovens, adolescentes, procurando o seu caminho, mas que esse caminho seja sempre lastreado pelo amor, pelo respeito, pelo perdão, lastreado, sim, pela fraternidade, pela tolerância, pela paz, pela indulgência, pela paciência, Pai. E assim juntos possamos reconstruir este mundo que já tanto penalizamos, tanto machucamos, vitimado por nossa ganância, por tudo aquilo de tão ruim que ainda temos dentro de nós. Auxilia-nos a resgatar este planeta, esse mundo. E assim levamos a vós esta prece, amado Pai, dizendo: Pai nosso que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, acima de minhas rogativas, que prezam mais meu orgulho que minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me prejudicaram, que me ofenderem, mesmo que meu coração esteja ferido. Assim, Pai, não me deixes cair nas tentações, dos erros, dos vícios, do egoísmo. Livra-me de todo mal, livra-me de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Ah, Pai, mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força, tenha coragem de dizer gratidão, Pai, por mais esta lição. E que assim seja, Pai. E pedimos seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia para todos nós reunidos, para todas as nossas famílias, para todos os seus filhos encarnados e desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Que seus bálsamos de luz, suas flores celestiais caiam sobre nós, harmonizando nosso corpo físico e espiritual, nossa mente. E que sim, harmonizemos nossos lares, o ambiente onde agora estamos, os ambientes onde formos, levando o seu amor, sua paz. Abençoa assim nossos anjos guardiães, que estão sempre conosco, nossos bons espíritos que nos trazem suas bênçãos. E abençoa nossos irmãos que estão trilhando caminhos tortuosos, trazendo-os de volta ao caminho do bem e da paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus, amado. Honra, glória e louvor a vós, por toda a eternidade. Que assim seja, agora e sempre. Assim, amigos, agradecemos aqui que eu vejo, né? Aqui o Roberto Messner, Margarete Lemos e todos vocês que estão conosco, embora não tenha dito o nome, mas passa, né? Rapidinho, a gente está falando, fazendo a prece, está lendo o texto.
Mas, de qualquer forma, eu e Célia aqui agradecemos a vocês. Um beijo muito grande no coração. Aquele abraço, coração a coração, para todos vocês, por estarem conosco, perseverarem em nossos encontros, né, onde nós agradecemos ao Pai e trazemos um pouco para nós, todos nós, de ensinamento do Evangelho, esclarecimentos de Joana de Ângeles, para todos nós aproveitarmos. Vamos marcar encontro para depois de amanhã, sexta-feira, estarmos juntos mais uma vez. Então desejamos um maravilhoso fim de dia, né, uma noite para vocês, uma ótima quinta, sexta-feira, quando, sob as bênçãos do Pai, sua permissão e com saúde, estaremos todos juntos novamente. Obrigado por estarem conosco, pelos seus boa noite, pelos seus likes, pelos seus compartilhamentos, enfim, por estarmos juntos. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Esteja sempre conosco, como está, agora e para sempre. Linda noite, fiquem todos maravilhosamente bem. Até sexta-feira. Tchau.